Olá, eu sou o pastor Marcelo Leite e hoje dou continuidade a mais uma live e quero continuar. Hoje vamos dar andamento aos nomes de Deus. Temos visto nos últimos dias os diferentes nomes de Deus em hebraico e a aplicação desse nome. Então hoje eu quero falar sobre o nome de Deus como Jeová Jiré. Jeová Jiré quer dizer o Senhor proverá. Então, quando essa palavra aparece no original, diz o Senhor proverá. E uma passagem bíblica que tem no original a palavra Jeová Jiré é um Salmos que é um Salmos muito conhecido por todo mundo. Um Salmos que as pessoas meditam muito nele, que é o Salmo 23. Então, o Salmo 23 começa assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, no original, quando fala assim, o Senhor, está querendo dizer Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então, já começa colocando o nome de Deus. O Senhor é o meu pastor. Jeová Jiré, aquele que provê, é o meu pastor. E Deus, ele provê fisicamente, ele provê emocionalmente e ele provê também as necessidades físicas que nós temos. E aí nós vamos ver isso ao longo dos Salmos. Eu quero fazer uma reflexão, que é um Salmos curto, mas muito rico. E este Salmo trata a Deus como nosso pastor, no modelo de um pastor de ovelhas. Como um pastor de ovelhas conduz o seu rebanho. E Jesus diz lá em João 10,10 que ele é o bom pastor. Então, Jesus é o nosso bom pastor. João 10,10 não, no capítulo 10. No capítulo 10 é retratado Jesus como o pastor. Então, João 10,10 fala outra coisa. E aí, então, o salmista Davi continua a falar assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Jeová Jiré é o meu pastor, é o Deus que provê. Porque Ele é Deus e Ele tem todos os outros. Ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente. Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Altíssimo. Os diferentes, por causa dos diferentes, Ele é o Deus Supremo. Isso, igual a Ele não há, acima dele não há outro. E Ele é Todo-Poderoso. Então, porque Ele é tudo isso, então Ele é Jeová Jiré. Ele é o Deus que proverá. Então ele já começa deixando isso claro. E aí ele vai descrevendo o que o pastor faz. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Veja, o pastor, este pastor Jeová Jiré, o Deus poderoso, ele te guia em pastos verdes, em águas tranquilas. Isso aqui está dizendo o seguinte, que o pastor ele tinha como objetivo levar as suas ovelhas, as suas cabras pelo deserto, e ele procurava lugares no deserto onde tinha água, onde tinha grama. E o interessante que eu tive uma experiência em 2012 de estar em Israel, e nós estávamos lá no deserto do Negev com um grupo lá, eu estava traduzindo um curso bíblico, e nós paramos no meio do deserto e vimos um pastor beduíno vindo com as suas cabras e suas ovelhas, e ele mudando as cabras e as ovelhas, levando, e ele viu que a gente o grupo estava com uma camiseta amarela, escrito Valentes de Josué, e ele identificou como fosse camisa do time de futebol do Brasil, e ele começou a falar: Brasil, Roberto Carlos, Ronaldo. Eu lembrava os jogadores do time do Brasil. Mas ali nós vimos ali um pastor guiando as suas ovelhas e as suas cabrinhas. Então, o bom pastor, ele te guia mansas águas e pastos verdes e águas tranquilas. Então não importa se ao teu redor tem uma seca, não importa a seca que está, porque você é guiada por um bom pastor, você é guiado pelo Jeová Jiré, e ele vai levar a tua vida espiritualmente para um lugar que tenha pastos verdes, águas tranquilas. Isso tem um sentido espiritual, quer dizer, não importa o que no físico esteja acontecendo, na sua vista esteja acontecendo, porque não andamos por vista, mas andamos por fé.
Então, quando você confia em Deus, quando você deixa que Jeová Jiré seja o Deus da tua vida, Ele conduz você, mesmo que você esteja no lugar de deserto, lugar de seca, Ele vai levar a sua vida para um lugar de pasto verde e águas tranquilas. Ele vai colocar você onde existe paz. Ah, mas está um caos na minha volta. Não importa, confia em Deus, porque Deus te conduzirá, Deus te levará para a frente. Deus colocará você em lugares de águas tranquilas e pastos verdes, que é abundância. Pasto verde e água tranquila significa paz, e pastos verdes são abundância. Quer dizer, Deus tem capacidade de cuidar de você. Ele pode prover tudo para você. Ele é o Deus que proverá e proverá também as suas necessidades. Aqui fala de necessidades de alimento, aqui fala de pastos verdes, águas tranquilas, que são coisas essenciais para a nossa sobrevivência. Então aqui está dizendo que Jeová Jiré, Ele cuida de tudo aquilo que nós temos que comer, o que nós temos que beber. Nós já meditamos aqui sobre a passagem que fala: não andeis ansiosos pelo que hás de comer, o que hás de beber, olhar para os lírios dos campos, olhar para os pássaros, e o Senhor cuida deles, o Senhor veste as flores que hoje estão aqui e amanhã já estão indo. Então aqui mais uma vez está mostrando que Jeová Jiré, Ele cuida de todas as nossas necessidades com respeito às necessidades nossas materiais. E aí ele já no versículo 3 fala assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui já fala de cuidado, o cuidado que Deus tem conosco, psicológico, cuidado dos nossos sentimentos, porque fala que Ele guia da minha alma. Na sua alma é onde está os seus sentimentos, na sua alma é onde está todas as suas emoções. Então Deus refrigera a sua alma. Então Ele é um pastor que, quando você tem Ele como pastor, Jeová Jiré, Ele provém todas as suas necessidades físicas, mas Ele provém também as suas necessidades emocionais. Quando o medo bate na tua porta, quando a preocupação bate na tua porta, você pode confiar que Jeová Jiré, Ele está refrigerando a tua alma. O que é refrigerar? Sabe, eu quando era criança, adolescente, eu fiz um curso para trabalhar com maquinários. Eu nunca exerci essa função, e a gente muitas vezes ia furar algo, a gente ia furar uma peça de ferro com uma furadeira, estava ali e era ferro com ferro, e começava a sair fumaça entre a broca e o metal que estávamos furando, e a gente jogava um líquido branco e aquele líquido refrigerava e aquele calor dissipava. Então, Jeová Jiré, Ele refrigera nossas almas, Ele tira o medo, Ele tira a ansiedade, Ele tira tudo aquilo que quer fazer com que a nossa alma fique turva, pesadas, né? O que Cristo fala: não turve os vossos corações, mas crede em Deus. E aí Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Quer dizer, justiça significa que Deus, Ele é a nossa justiça. A vereda da justiça significa assim, que Deus é um Deus que vai trazer justiça na nossa vida. Não importa o que as pessoas fizeram para nós, toda injustiça que foi feita, nós vivemos numa vereda de justiça de Deus. Por amor do nome dEle, Ele faz justiça em nossa vida, por isso que nós temos que caminhar como a ovelha em paz, confiando em Deus, porque a justiça de Deus chega no tempo. Nós não temos que desejar o mal, nós não temos que desejar vingança, mas a palavra fala: orai por vossos inimigos. Quando nós formos orar, a palavra fala que é para nós perdoarmos. Outro dia eu falei disso. Então, vamos um pouco em frente, porque eu não quero esticar muito. Aí vai falar assim no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então Jeová Jiré, Ele está contigo, mesmo em lugares que pareçam vales de sombra da morte. Você não tem que temer mal algum. Você não tem que temer o mal algum pela circunstância que está ao teu redor, porque o Senhor, Jeová Jiré, aquele que tudo provê, Ele está conosco, é Ele que está nos guiando, é Ele que está nos levando à frente, é Ele que caminha conosco, e Ele só...
Ele está comigo e a tua vara e o teu cajado nos consolam. Sabe o que era o significado da vara e o cajado? O pastor, ele tinha o cajado para puxar a ovelha quando a ovelha estava em perigo, a vara para conduzir a ovelha para os lugares comuns. Então o pastor controlava a ovelha para a segurança dela com a sua vara e o seu cajado. E o nosso Senhor controla a nossa segurança. O nosso Senhor coloca anjos acampados ao nosso redor. E nós temos essa convicção, como nós vimos outro dia, quando Eliseu, o exército veio dos sírios vieram para buscar Eliseu, e o servo de Eliseu, meu Senhor, o que faremos agora? Eliseu fala, Senhor, abre o olho dele, e ele vê carruagens de fogo, ele vê cavalos de fogo, e o Senhor dá uma grande vitória a Eliseu naquele dia, sem luta. Ele orou, cegou todo o exército do inimigo. Então nós estamos rodeados de anjos do Senhor. Glória a Deus por isso, aleluia, que Jeová Jiré está conosco mesmo no vale da sombra da morte, e nós não temos que temer, nós não temos que deixar que o medo nos domine, porque Ele cuida das nossas emoções, Ele cuida das nossas necessidades físicas, e ainda Ele nos protege quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, porque o seu cajado e a sua vara nos consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então Deus prepara uma mesa de vitória sobre todos aqueles que se levantam contra a nossa vida. Tem que deixar que Deus resolva as coisas. Não queira vingança, não queira mal, retire todo o ódio do teu coração, retire aquilo que atrapalha que Deus haja na sua vida, porque ódio não impede Deus manifestar. Oh, glória a Deus. Deus quer que nós tenhamos um coração limpo, porque Ele quer fazer coisas tremendas na nossa vida. No Salmo 139 ele fala que Ele tem um livro sobre nossas vidas, e os dias estão escritos nesse livro para que Ele possa nos abençoar. Então ele prepara uma mesa, Ele unge a nossa cabeça com óleo. Sabe o que significava quando o pastor colocava óleo na cabeça das ovelhas? No ouvido das ovelhas ele colocava óleo, o azeite, porque o azeite impedia que as moscas colocassem ovos e dessem bichos no ouvido das ovelhas, e esses bichos entravam dentro da cabeça das ovelhas e as ovelhas morriam, deixavam elas loucas. Então Deus, Ele unge a nossa cabeça. A nossa cabeça é ungido pelo Senhor, é a bênção de Deus, é o óleo do Espírito Santo sobre nós. E aí, quando vem as notícias ruins, que nós devemos até evitar de escutar, nós temos que nos alimentar na palavra e não no lixo das notícias que são faladas nos canais de televisão. Então, a nossa mente, os nossos ouvidos estão protegidos pela unção de Deus. A nossa cabeça está protegida perante Deus. Quando nós meditamos na palavra, é uma unção de Deus que está sobre a nossa cabeça. E aí quando vem a notícia ruim, aí aquela notícia bate no teu ouvido, você fala assim, espera, mas isso daí não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o economista vai lá e fala assim, Florence, o Canadá esse ano vai ter crescimento negativo, o desemprego chegará no Canadá, e você fala, isso é mentira para a minha vida, porque no Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele é o meu Jeová Jiré, Ele faz eu deitar em pastos verdejantes, e Ele me guia em águas tranquilas, Ele cuida de mim, não importa o que o economista mais PhD do Canadá fale, o que importa é que Deus é o Jeová Jiré da tua vida e da tua família, Florence. Então continua confiando nele, porque Ele está te guiando. E aí ele termina dizendo assim, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda, isso daí é abundância. Deus coloca abundância, depois de Ele colocar uma mesa perante nós, mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Ele proteger a minha cabeça, o meu cálice transborda, a paz de Deus invade o meu coração.
E aí ele vai terminar assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Então fique em paz, porque a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão nossas vidas todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Então Jeová Jiré é o Deus que faz tudo isso por nós. E hoje eu quero orar, já encerrando. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero que o Senhor bendiga e abençoe a vida de todos que estão na transmissão, a irmã Florence, a irmã Maria Eugênia, a irmã Sandra, a irmã Odete e outras pessoas que venham assistir esse vídeo mais tarde. E a irmã Sandra também, que entrou agora, a tia Sandra. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um, e que o Senhor seja o Jeová Jiré sobre a vida de cada um, e que no nome de Jesus o Senhor faça essa palavra se cumprir. O Deus que provê, Ele provê materialmente, Ele provê espiritualmente e Ele provê também emocionalmente, e que no nome de Jesus essa bênção esteja na vida de todos. No nome de Jesus eu oro. Deus os abençoe. Se você perdeu alguma mensagem do pastor Marcelo Leite, você pode ir lá no YouTube, na página do pastor Marcelo Leite. A minha página no YouTube é Pastor Marcelo Leite, e eu tenho lá todas as mensagens que todo dia eu abaixo, e tem as mensagens que eu fiz, todas elas em espanhol, todas em inglês, e as que eu fiz em português estão lá. Então Deus os abençoe, e que estamos terminando uma semana e amanhã estarei aqui de novo no começo de uma nova semana. Fiquem na graça de Deus. Até mais.